Deputado Schiavinato, pelo bloco PP, PMN Solidariedade. Deputado Requião está na liderança do governo inscrito. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, hoje ocupo essa tribuna, primeiramente, para parabenizar o nosso time lá de Toledo pela importante conquista da sua classificação no campeonato estadual, tendo sobre essa vitória ontem no Atlético Paranaense de 3-2. Isso foi importante e, logicamente, a comunidade do interior se sente muito valorizada nessa possibilidade aí que o Toledo ofereceu de continuar disputando aí o Campeonato Paranaense. Os diretores, toda a comissão técnica, os jogadores estão de parabéns pelo feito. Mas é importante a gente poder, fiz isso na semana passada e nós estamos fazendo hoje novamente, valorizando pessoas que tiveram a oportunidade de poder servir o Estado do Paraná, comparecendo aqui nesse Parlamento e ajudando o desenvolvimento integral do nosso Estado, tanto a nível de Estado como a nível local, que é o caso lá do município de Toledo. E hoje a gente queria parabenizar e falar aqui de uma pessoa muito importante que eu tive a oportunidade de conviver com essa pessoa durante a minha estada na prefeitura do município de Toledo. Um cidadão muito claro, que nos ajudava muito nas suas colocações. É um cidadão que se elegeu prefeito do município de Toledo, o primeiro prefeito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, e que depois pertenceu historicamente ao MDB Velho de Guerra. Durante toda a sua militância política esteve no MDB. Por muitos momentos teve a oportunidade de receber os dirigentes do MDB e do PMDB lá no município de Toledo, inclusive o governador Requião, muitas vezes esteve lá falando com o doutor Ernesto Dalógrio, pessoa importante e de sabedoria muito considerada pela nossa comunidade por tudo aquilo que pôde fazer e pela sua participação no cenário político no município de Toledo. Mas o doutor Ernesto Dalógrio, ele nasceu em Veranópolis, casado com a dona Wanda, pai de 5 filhos, a Nara, o Celso, o Ernesto filho, a Gina e o Alexandre. Formou-se em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Chegou em Toledo em janeiro de 1950. Você imagina como era difícil exercer a medicina em janeiro de 1950, sem nenhuma condição, e lá estava iniciando o seu trabalho em Toledo, o doutor Ernesto Dalógrio. E ele veio através de um convite aí da colonizadora Maripá. Foi, logicamente, o primeiro médico a exercer as suas funções lá no nosso município de Toledo. Toledo, elevado a município em 14 de dezembro de 1952, e o primeiro prefeito foi o doutor Ernesto Dalógrio, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E o importante, ele teve 827 votos naquele momento, dos 850 eleitores inscritos para poder votar naquele período lá para prefeito de Toledo, sendo o nosso primeiro prefeito. E foi importante na sua administração a implantação, com muita dificuldade, da usina hidroelétrica do município, no Salto de São Francisco, que ofereceu energia à nossa comunidade e foi, inclusive, um dos motivos que facilitou a ida para Toledo da Sadia, hoje BRF. Em 1953, liderou a construção do aeroporto Luiz Dalcanale Filho, em Toledo, com as máquinas da prefeitura, utilizando mão de obra do cidadão da nossa cidade, onde tiveram a oportunidade de preparar lá a pista de pouso, que hoje é o nosso principal aeroporto lá no município de Toledo. Foi vereador por 2 mandatos, de 57 a 60 e de 61 a 64. Em 1962, reassumiu a prefeitura
quando o nosso município perdeu o prefeito colonizador Willy Bart. E o doutor Ernesto foi eleito deputado estadual em 1975. De 1975 a 1978, esteve aqui no parlamento, trazendo a posição firme do interior do estado do Paraná, logicamente defendendo os interesses aí do estado, em especial do oeste do estado do Paraná. E na sequência foi deputado federal de 79 a 83. Dr. Ernesto, nós o perdemos com 86 anos de idade e teve a honra de receber o título de cidadão honorário do estado do Paraná, que foi uma proposta do deputado Duílio Genari, em 1993. Faço essa homenagem a esse brilhante cidadão que contribuiu e muito em vida com tudo aquilo que o município de Toledo pôde conquistar ao longo da sua história. Dr. Ernesto, uma pessoa centrada, de fala muito simples, uma pessoa que sempre levou sua vida trabalhando na sua função na área de ciências médicas, no gerenciamento das suas propriedades rurais, muito trabalhou no conceito de poder ajudar o desenvolvimento de Toledo, e a gente agradece a participação que o Dr. Ernesto Dalogro teve aqui nesse parlamento como deputado estadual, e fazemos hoje essa homenagem. Queria também, nesta data, dizer que a audiência pública hoje pela manhã, que discutiu o pedágio, foi muito importante, falando da 277, trazendo um relato completo de todas as ações sobre o pedágio ao longo da história, colocado por pessoas que tiveram a oportunidade de ir lá relatarem o seu conhecimento sobre o assunto, e, logicamente, falando da não prorrogação dos contratos de pedágio. Tem uma posição clara, como cidadão paranaense e aqui nesse parlamento, que nós somos contra qualquer tipo de prorrogação do contrato de pedágio. Eu não vejo, como técnico que sou, a condição de você poder fazer um cálculo matemático para poder equilibrar um contrato tão distorcido como esse, tendo vários atores no estado do Paraná e com várias diferenças nos vários trechos de concessão que foram feitos aqui no Paraná. E essa é uma questão lógica. Se você tem uma rodovia onde todos os compromissos, um trecho de uma rodovia, foram concluídos e pagos, logicamente, falar de diminuir 50% do valor do pedágio é uma situação distorcida. Como diminuir se não vai ter mais investimento futuro em alguns trechos de rodovias pedagiadas aqui do estado do Paraná? E quando você fala de diminuir ou de aumentar investimentos que eram para terem sido executados já no passado, dificuldade tremenda ainda, porque não se tem uma posição clara daquilo que vai ser feito. E, em função disso, nós apresentamos aqui nessa casa um projeto de lei que eu gostaria de pedir o apoio da CCJ, apoio de todos os deputados, para que a gente possa ter uma noção clara sobre os investimentos das rodovias pedagiadas aqui no estado do Paraná. Passando lá pela Via Par, eu apanhei esse documento aqui que fala dos investimentos que irão acontecer na rodovia, principalmente no trecho ali entre Campo Mourão e Maringá. E aí você vê o que está sendo relatado aqui, citando, isso aqui foi pego recentemente, nessa praça de pedágio entre Campo Mourão e Maringá. E ali diz que vão ser feitos alguns investimentos, está nesse documento. E a gente sabe que foi assinado já um aditivo contratual, onde investimentos programados e que estão constando aqui nesse documento, eles não mais serão executados. Então, o projeto de lei que nós encaminhamos, ele é muito simples. Ele diz da obrigatoriedade para que nas praças de pedágio se coloque um painel dizendo exatamente com cronograma anual dos investimentos que serão feitos nos trechos referente a essas concessionárias. E que seja em folder divulgado também aos senhores usuários,
exatamente como os aditivos contratuais assinados com o governo. Então é importante e nós vamos trabalhar e falar desse assunto mais à frente para obter aprovação aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado.